Atenção, notícia importante. O Google enviou nesta terça-feira uma carta ao Comitê Jurídico da Câmara dos Estados Unidos em que admite ter sofrido pressão do governo de Joe Biden para censurar vários conteúdos, especialmente os ligados à eleição e à pandemia de Covid-19. No documento, a Big Tech denunciou que altos funcionários da gestão americana anterior realizaram repetidas e intensas investidas contra conteúdos que, de fato, não violavam as suas políticas. Nessa mesma carta, nesse documento, o Google anunciou que criadores de conteúdos que tiveram contas permanentemente banidas do YouTube por discurso político terão a oportunidade de retornar à plataforma. O reconhecimento da Big Tech surge após anos de investigações conduzidas por republicanos sobre práticas de censura realizadas especialmente contra conservadores. Em 2024, a Meta, que conta com o Facebook, WhatsApp e Instagram, e o X, que é o antigo Twitter, também confessaram terem sido alvo de pressão do então governo de Joe Biden para censurar conteúdos políticos. Informação muito relevante para a gente discutir aqui. Vou começar essa com o Mota, que sempre trazia, inclusive, relatos de pessoas, lideranças, figuras conhecidas, jornalistas que perderam as suas contas nos últimos anos. E agora, Mota, o Google admitindo que houve censura durante a gestão Joe Biden. Esse Google é um fofo, não é mesmo? Admitiu com quanto tempo de atraso, hein? Vamos lembrar aqui, muito tempo de atraso, tempo demais. Eu, Cariato, fui um dos alvos dessa censura, né? Agora a gente pode dizer, porque o próprio Google admitiu, eu tive a minha conta desmonetizada no Google por 3 meses. Ela, de repente, foi desmonetizada, eu recebi um aviso dizendo que eu tinha violado os tais padrões da comunidade. E aí se seguiu uma sequência de troca de e-mails meu com o Google, que um dia eu vou publicar em um livro e vai rivalizar com as histórias de Kafka. Porque eu perguntava, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Eles diziam, você violou os padrões da comunidade. Tá bom, mas qual foi o vídeo que cometeu essa violação? Não, isso a gente não pode dizer. Não pode dizer? Mas qual foi a regra que eu violei? Não, isso a gente também não pode dizer. Ou seja, eu não sei o que eu fiz, nem qual foi a postagem que cometeu a violação. Aí eu perguntei, mas então o que eu devo fazer? Então você faz o seguinte, você revê todos os vídeos que você postou e reflete, olhando os padrões da comunidade, para tentar adivinhar qual é o vídeo que cometeu essa infração. Depois que você fizer isso tudo, você apaga o vídeo, aí você manda um outro e-mail para a gente vai reavaliar a situação. E aí o mais curioso é o seguinte, Caniato, eu tive a oportunidade de explicar este absurdo que eu acabei de escrever aqui para um alto funcionário do Google. E a resposta dele foi, não, é isso mesmo, as nossas regras são assim mesmo. E aí a gente está vendo, é preciso explicar essa notícia direito. O Google fez essa admissão de que censurou num comitê do Congresso americano, da Câmara dos Deputados americana. Ele admitiu que cometeu censura durante o governo Biden, respondendo à pressão do governo de Joe Biden para censurar americanos e remover conteúdo, mesmo que o conteúdo não violasse as políticas do YouTube. Isso é gravíssimo. Então, o YouTube recebeu um telefonema da equipe de Joe Biden, tira essa postagem do ar. Mas o seu Joe Biden, a postagem está legal, não viola, eu mandei tirar a postagem do ar. Tira. O Google admitiu que a censura foi inaceitável e errada, a empresa se comprometeu a não usar essas agências checadoras de fatos, eles não vão usar, eles vão usar as notas da comunidade, igual o Elon Musk foi o pioneiro dessas notas da comunidade no X. E por último, olha só, o Google disse que as leis de censura da Europa ameaçam a liberdade de expressão americana e forçam a remoção de conteúdo que é perfeitamente legal. Eu só achei curioso porque eu não vi aqui nessa
conversa do Google com o Congresso americano, nenhum comentário a respeito do Brasil. Pois é, rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 20 com as análises do Luiz Felipe Dávila e do Cristiano Beraldo. Eu conto com você, até já. Com o programa Os Pingos nos Is, antes do break comercial, nós discutíamos um posicionamento do Google em que admite que houve censura durante a gestão de Joe Biden, inclusive a rede social disse que vai restaurar, vai permitir que aquelas contas banidas voltem a operar, funcionar normalmente em suas redes sociais, nas suas plataformas. Chamar o Luiz Felipe Dávila para trazer também o seu raio-x, o diagnóstico a respeito dessa mudança de posicionamento do Google um bom tempo depois, né, Dávila? É verdade, Caniato. E uma confissão triste, porque nós sempre acreditamos que coisas como essa acontecem em países onde há governos autoritários ou líderes populistas. Nós nunca imaginávamos que esse tipo de censura de países subdesenvolvidos existisse nos Estados Unidos, um país que tanto preza a liberdade de expressão, que está na sua Constituição, e nós vemos que esta manipulação política pelo poder, na época, presidente Joe Biden, mostra justamente que esse desrespeito contumaz às regras do jogo democrático deixou de ser uma coisa de países do que nós chamávamos antigamente de terceiro mundo e se tornou uma coisa hoje no epicentro de uma potência democrática. Pior, isso vem acontecendo também na Europa, um continente também onde há democracia plena e avançada. Nós vamos ter, Caniato, de alguma hora, rever o que é democracia plena, porque liberdade de expressão sempre foi um pilar sagrado de todas as democracias. Mas depois do advento das redes sociais, parece que liberdade de expressão criou muito incômodo até mesmo naqueles países que se consideram democracia plena. Por isso, é muito sério o grau de hipocrisia nas democracias avançadas como a liberdade de expressão vem sendo tratada. É algo aterrorizador, porque mostra que a desconfiança dos cidadãos com os seus governos, com o sistema, com o cumprimento das regras do jogo, passa a ser não só teoria da conspiração de uma minoria, mas a realidade do cotidiano. Beraldo, como essa notícia, essa confissão repercutiu nos Estados Unidos, já havia inclusive desconfianças de que isso tinha acontecido, mas agora o Google acaba escancarando um processo que aconteceu durante o governo de Joe Biden. Olha, esse tipo de revelação, né, já foi feita, se não me engano, em relação à Meta, agora o Google entra nisso e certamente não foram apenas essas redes sociais, né? Eu, por exemplo, fui alvo de uma rede chinesa onde publiquei um vídeo que se tornou muito popular a respeito de uma certa pessoa, um empresário brasileiro que se beneficiou imensamente de dinheiro de graça do BNDES, se tornou o maior player mundial num determinado segmento da economia. E aí, curiosamente, esse empresário que tem uma atuação muito forte também na China, esse meu vídeo ele bateu rapidamente 19 milhões de visualizações. Quando ele chegou para virar 20 milhões, o vídeo estagnou, ele não girava mais. Aí eu fiz um novo vídeo exatamente igual, publiquei. Ele rapidamente foi para 3 milhões de views e parou. Então, sim, claramente havia ali um limitador de alcance para esse conteúdo. E na sequência desses vídeos, com tanta visualização, eu que nessa rede tinha lá 270 mil seguidores, coisa assim, eu publicava vídeo, dava 900 visualizações. Assim, claramente não fazia nenhum sentido e isso ficou claro que havia ali um viés muito claro onde você não poderia publicar naquelas redes o que você queria, mas sim aquilo que era permitido.
É óbvio que quando se trata de uma rede chinesa, um país absolutamente autoritário, um comunismo que é praticado ali para valer, apesar da abertura de mercado, mas ali você não tem o que fazer, né? No caso do Google, não. Uma plataforma que, seguindo orientações absolutamente fora das regras estabelecidas pela própria empresa, por causa de uma determinação política de um governo que claramente está fazendo isso, ultrapassando os limites, essa plataforma ela causou danos materiais muito graves a muitas pessoas. O Mota, que ficou sem monetização por 3 meses, ele não deixou de dar receita para a plataforma. Os vídeos produzidos pelo Mota continuaram ajudando a plataforma a ter mais seguidores, mais engajamento, mais visualização e usar esses números para vender a sua publicidade. É justo o que foi feito com o Mota? É justo o que foi feito com tantas pessoas que sofreram consequências financeiras e sofreram constrangimento de terem que lidar com essa situação de ver seus conteúdos bloqueados, impedidos de circulação? Eu não acho isso justo, eu acho que isso tem que ser reparado, para que quando houver uma nova orientação vindo de governo que for, essas empresas pensem muito bem nas consequências financeiras que terão em se alinharem com um processo político que nada tem a ver com o propósito das suas plataformas. É muito bom que isso fique claro para todo mundo. Essas empresas se colocam na posição de intocáveis, à medida que elas, sim, ajudaram de uma forma muito importante a formatar o mundo que vivemos hoje. Mas isso não lhes dá o direito de conduzirem com determinado viés o poder que o usuário confere a elas. Mas, Mota, se isso aconteceu em um país que é conhecido por garantir a liberdade de expressão a seus cidadãos, imagine nas demais nações, né? É preciso considerar também os limites de cada empresa, a maneira como os governos atuam, mas também sobre esse cálculo que é feito pensando nessa abordagem feita pelo Beraldo, né? A questão mercadológica e a análise feita pelos executivos de determinada rede social. Tá bom, vamos nos curvar a esse governo porque a gente precisa desse mercado. Eu acho que vai além disso, Caniato. O que nós vimos na última década foi a infiltração do mundo corporativo pela mentalidade woke, progressista, socialista embrulhada para presente, sob vários disfarces. Um deles é o tal ESG, né? Environment, Social e Governance. É uma forma de você impor ao mundo corporativo pautas que vão contra tudo aquilo que permitiu o progresso da civilização ocidental e o desenvolvimento do capitalismo, como, por exemplo, mérito. Você impõe coisas e diz, isso aqui não pode, agora você tem que fazer desta forma. Eu acho que as empresas de rede social tinham instrumento para resistir a isso. Elas poderiam ter dito não. A gente está falando dos Estados Unidos da América, um país que tem a mesma Constituição desde 1789. Essas empresas não disseram não, elas aceitaram. E o que torna isso mais repulsivo, Caniato, é que fomos nós, os conservadores e os liberais, que defendemos as empresas de rede social quando elas foram ameaçadas aqui no Brasil por todo tipo de iniciativa de censura, da chamada, abre aspas, regulamentação, fecha aspas, ameaça de fechamento, de medidas econômicas. Nós, os conservadores e liberais, lutamos para que as empresas de rede social não sofressem essas medidas. E fomos nós que fomos censurados e calados pelas empresas de rede social, que não se deram nem ao trabalho de nos informar o que estava acontecendo. Então, essa postura das empresas de rede social não é uma simples consequência de uma ação errada de um governo, que foi o governo Joe Biden, dominado por pautas de esquerda radical.
essas ações das empresas de rede social teve um grande componente voluntário. As empresas de rede social tinham pessoas na alta gerência que achavam que tinha que fazer isso mesmo, que esse negócio de ficar discutindo sobre essas pautas políticas nas redes sociais, não, vamos fazer só vídeo fofo, vídeo falando de mudanças climáticas, vídeo falando dessas coisas que são aprovadas pelo progressismo, pelo socialismo woke. Então, as empresas de rede social agora estão fazendo o seu meia-culpa. Tomara que esse meia-culpa seja sincero e inclua providências para que isso nunca mais aconteça, nem em países como o Brasil. Pois é, mas, Dávila, a empresa vende a ideia de que foi vítima da gestão Biden, né? Imputa à administração a censura imposta a ela e, naturalmente, como consequência, aquelas muitas contas que foram banidas, barradas, pelo menos temporariamente. As redes têm culpa no cartório, né, Dávila? Com certeza. Aliás, Canhato, outro gesto que mostra por que as redes sociais apoiaram tanto a candidatura de Donald Trump depois. Porque provavelmente estavam cansadas de ser censuradas por um governo e entendendo o pesadelo que seria continuar debaixo da vara do governo democrata. Então vai ver que agora explica um pouco aquele comportamento que, de repente, todo mundo se tornou apoiador da candidatura de Donald Trump à presidência da República. Agora, o Mota trouxe um ponto aqui que é fundamental. O que é defesa de princípios? Nós estamos aqui defendendo os princípios basilares da democracia como liberdade de expressão. Mesmo essas empresas que cometeram essas barbaridades e se dobraram à pressão de governo, à censura de governo, isso não justifica nós não defendermos isso. Nós temos que defender para todo mundo, para essas empresas, para os cidadãos, porque é um princípio basilar da democracia liberal. Não dá para dizer que temos democracia plena com censura de liberdade de expressão e opinião. E infelizmente, este é o retrato do momento, não só no Brasil, como na Europa e nos Estados Unidos. Mas dá para fazer um paralelo entre o que aconteceu na gestão de Joe Biden no que tange à operação das redes sociais, censura, banimento de contas, com o que a gente tem observado aqui no Brasil nos últimos anos, Beral? Não, aqui o Brasil eu vejo que ele passou por diferentes momentos, né? Então, eu acho que o Brasil não havia essa ingerência do governo, mesmo no início do governo Lula, né? O governo sempre começa com muita popularidade, mas eu acredito que aqui no Brasil o grande problema era a iniciativa de pessoas como esse executivo que o Mota citou, que se sentiam ali donos da verdade e que tinham um poder de alegando que determinado conteúdo ou um conteúdo indeterminado de um determinado produtor violava as regras da comunidade, que aquele produtor de conteúdo ele seria desmonetizado, eventualmente teria o seu canal retirado do ar. Então, houve uma... Aliás, a gente precisa lembrar, quando o Elon Musk comprou o X, ele fez uma demissão em massa. Acho que no Brasil também demitiu várias pessoas, porque havia essa constatação e ele ia publicando as informações que ele vinha descobrindo, essa constatação de que grupos woke que defendiam a cultura woke usavam da sua própria ideologia para determinar conteúdos que poderiam ou não ficar no ar. Isso é completamente absurdo, a menos que você declarasse, olha, esta rede aqui, você vem se você quiser defender conteúdo woke. Aí tá tudo bem, a regra do jogo é clara, vai e joga quem quiser. Mas nesse caso não, essas grandes empresas, essas mega empresas que faturam bilhões de dólares, elas, inclusive, Canhato, para cederem a uma orientação do governo norte-americano, tem que ter alguma coisa em jogo. Qual era a consequência de não ceder? O que deixaria de acontecer ou de chegar até elas? Elas tinham dinheiro ali para receber do governo, tinham interesses em coisas públicas, porque elas não são santinhas, elas não são boazinhas, não. Elas agem conforme o seu próprio interesse. Parece o centrão, estão sempre pensando no seu melhor interesse e o resto que se exploda, né?
E aí, voltando ao Brasil, para concluir, Canhato, o Brasil depois passa por um outro momento, um fenômeno que a gente ainda vive hoje, que é o judiciário determinando, ordenando a retirada de conteúdos do ar e a suspensão de contas de usuários do ar. E essas empresas, elas vão cumprindo, em sua grande maioria, elas vão cumprindo a determinação com a ameaça de que, se não o fizerem, não poderão mais operar no Brasil, atender clientes aqui no Brasil. Essas empresas têm anunciantes, têm geradores de conteúdo, enfim, tem todo um universo econômico que funciona em torno delas no Brasil. Então, é diferente esse tipo de relação, que é a relação da ameaça do judiciário, com o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi revelado pelo Google. Eu gostaria muito de saber qual era a contrapartida para se atender à determinação do governo. Mas é interessante isso que o Beraldo traz, mas analisando também o seu comentário anterior, Mota, quando você faz uma crítica também ao posicionamento das redes sociais, que foram muito defendidas, principalmente pelas vozes da direita ou as vozes atuantes do movimento conservador brasileiro em relação à maneira como as redes sociais atuavam, né? Porque se nos Estados Unidos elas cederam à pressão do governo, isso só veio à tona há pouco tempo. E a gente discute essa notícia um bom tempo depois do fim da gestão de Joe Biden. Já no Brasil, isso aconteceu por ação do judiciário, principalmente, e aí o posicionamento das redes sociais, olha, estamos sendo vítimas de medidas do judiciário. Daí o Beraldo mencionou o X, Elon Musk demitiu os seus funcionários porque ele fechou o escritório aqui, justamente naquele momento da briga com o judiciário, aquela punição, o congelamento das contas, a Starlink entrou nas determinações do STF, enfim. É possível a gente traçar um paralelo entre o que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil, posicionamentos diferentes também das empresas, né, Mota? A origem do problema nos Estados Unidos foi diferente daqui. Nos Estados Unidos foi o executivo, sim, através, eu me lembro quando os arquivos do Twitter foram publicados pelo Elon Musk, era o FBI e tinha mais uma outra agência americana, agora eu não me lembro se foi a CIA ou NSA, mas o FBI, com certeza, mandava ordens diretas para o Twitter. Desenvolveram até um aplicativozinho em que o pessoal do FBI já dizia, olha, essa aqui cancela, bloqueia essa conta, diminui o alcance das postagens. Aqui no Brasil, a origem do problema, conforme também vários documentos publicados, inclusive divulgados no Congresso americano, salvo engano, e em declarações do Elon Musk, foram ordens judiciais inconstitucionais, ilegais, porque a Constituição do Brasil proíbe a censura, não é isso? Não está escrito lá? Não haverá censura, mas a gente já viu até magistrado dizendo aqui no Brasil que não, olha, eu sou contra a censura, mas essa censura aí é só até o final do mês, é por uma razão boa. Então, a origem do problema nos Estados Unidos foi diferente da origem daqui, mas o caráter ilegal e inconstitucional foi o mesmo. Eu tenho certeza que qualquer bom advogado olhava aquilo ali e dizia, olha, isso aqui é ilegal. Até que, salvo engano, pelo que eu me lembro, o Elon Musk publicou várias dessas ordens, né, determinações judiciais, no próprio Twitter, dizendo, olha aqui o que a gente recebeu, isso aqui é ilegal, nós não vamos cumprir. E isso aí gerou várias consequências, a inclusão do Elon Musk num desses inquéritos que estão abertos aí eternamente, a multa que acabou sendo cobrada da Starlink, uma empresa que não tem nada a ver com o X, a suspensão do X, que ficou mais de um mês fora do ar, uma coisa absolutamente inacreditável. Agora, Canhato, o que está por trás disso, eu não queria deixar passar, não. É mais uma vez a questão das convicções, porque nós estamos aqui, nós e vários outros jornalistas, ativistas, políticos, conservadores e liberais, correndo risco, muitas vezes, para defender a liberdade de expressão, para defender, tanto quanto possível, o livre mercado,
o direito das empresas de venderem o seu produto, de terem lucro, o direito das empresas de rede social de terem as suas redes sociais. E aí a gente vê que os responsáveis por essas empresas estão fechando acordos, aceitando determinações completamente contrárias aos seus próprios interesses. Isso me lembra, Caniato, inevitavelmente, essa falta de convicção que a gente encontra tão frequentemente nos grandes empresários, nos grandes executivos, que não percebem que estão fazendo um acordo com o diabo, estão vendendo ali o que é mais importante para eles para conseguir sobreviver, achando na cabeça deles, não, a gente fecha esse acordo aqui e aí fica tudo bem, a gente continua a tocar nossos negócios. Isso me lembra uma frase daquele economista fake news, ressentido, um sujeito que manteve a família inteira na miséria e criou uma ideologia que produziu mais de 100 milhões de mortes no mundo inteiro, mas que até hoje é estudado e considerado um grande economista, Karl Marx, que teria dito a seguinte frase, que deveria ser lembrada por todos os executivos que são tão fãs do ESG, por todos os empresários que não têm coragem de defender os valores que possibilitaram a sua riqueza. Karl Marx disse o seguinte: enforcaremos o último capitalista com a corda que ele mesmo nos vendeu. Pois é, o Barbudo é muito enaltecido por um grupo, né, Dávila? Tem gente que usa até a camiseta com a fotografia, com a imagem dele. Quer fechar você, Dávila? A definição importante do Mota, da política de convicção e defesa de princípios, é, na verdade, o que eu chamo do elemento fundamental para passarmos por essa turbulência que nós passamos hoje no Brasil e no mundo democrático. Existe hoje uma perda de confiança na liberdade, nas regras do jogo, no Estado Democrático de Direito, mas nós não podemos nos deixar arrastar pela apatia e pelo cinismo. Nós temos de continuar sendo uma espécie de farol, de norte, na defesa de valores, porque, no fundo, tudo isso passa e nós vamos voltar a viver uma democracia plena no futuro e, quando olharmos para trás, vamos separar o joio do trigo, ou seja, aqueles que foram coniventes com censura, com violação da Constituição, com governos arbitrários e aqueles que honraram os valores que construíram a civilização ocidental, a democracia e a liberdade.